Olá, muito boa tarde. Começa agora o programa Mercado Futuro. Eu converso com vocês aqui do estúdio da B3, Brasil Bolsa Balcão, no centro histórico da cidade de São Paulo. Olha, o programa você já sabe, vocês veem pela internet, simultaneamente pelo Facebook. Ele também é veiculado pela NET TV, Claro TV, o SBA e o programa. E o programa, desde o começo desse ano, ele está nas redes que eu considero as principais aí. Então, se você entrar lá no site www.mercadofuturo.com, programamercadofuturo.com.br, entender? Programamercadofuturo.com.br, no lado esquerdo da tela tem link para o Facebook, o Twitter, o Instagram, o LinkedIn e o YouTube. Você pode ver os programas, boletins que eu gravo, enfim, tá tudo lá para vocês. E dá um like, um aceno, para eu ficar sorridente. Eu estou trazendo entrevistados aqui para a gente chegar rumo a 1 milhão de seguidores. A pretensão é água benta. Bem, quem não ouviu falar em guerra fiscal entre os estados brasileiros? Acho que todo mundo, né? Eu entendo um pouco da guerra fiscal, quer dizer, é um jogo de imposto. Um estado taxa menos para tirar do outro estado dá isenção para uma indústria se instalar, deixa de pagar imposto 10 anos. Mas isso é a casca, né, a verniz. É uma coisa muito séria. E hoje eu espero, né, eu trouxe um entrevistado aqui, que vai contar para a gente como é que isso funciona, os prejuízos que traz, enfim. Ele é presidente da Associação dos Agentes Fiscais de Renda do Estado de São Paulo, também vice-presidente da Federação dos Fiscais de Renda. Trata-se do Rodrigo Espada, ele é advogado e engenheiro também. Engenheiro Engenheiro de produção. de produção. É, porque engenheiro... Rodrigo, muito boa tarde, obrigado pela sua presença. É, mais ou menos é isso que eu falei, né? Os estados se matam entre si, um aumenta o ICMS, outro tira. Outro dia eu estava andando com alguém aí, íamos passar de São Paulo para Minas Gerais. Falei, não, vou pôr gasolina aqui porque em Minas é mais caro. É por aí que funciona isso? Como é que é? É verdade, Hash. Primeiro, quero agradecer o convite, é um prazer estar aqui Prazer, no seu meu. programa e para falar de um assunto tão importante, porque é um assunto que fica muitas vezes distante da maioria da população, mas impacta no dia a dia do Uhum. cidadão. Como o caso que você citou. O etanol, por exemplo, em São Paulo tem uma alíquota menor, 12%, e quando o pessoal atravessa a fronteira, só esse ato de atravessar a fronteira, como o imposto é por territorialidade, você só pode cobrar dentro do seu território, já são outras regras, outra lei e sujeito a outra alíquota nesse caso. E assim como esse caso, tem milhares de casos, milhares. O que acontece com a guerra fiscal é que é uma guerra fratricida, é um canibalismo, um Estado querendo roubar a arrecadação do outro. Uhum. Não é um problema só do Brasil, é um problema que acontece no mundo todo. Hoje mesmo a gente está com o mercado financeiro aqui, a Bolsa, né, a Bovespa, estamos aqui na Bovespa, ela está em queda por conta de sanções tarifárias que os Estados Unidos impuseram aos produtos da China e a China resolveu desvalorizar a sua moeda para ganhar competitividade internacional. Isso acontece no mundo todo. O problema é que no Brasil é diferente. É uma guerra dentro da federação, entre estados que seriam irmãos, deveria ter uma cooperação pelo desenvolvimento, o que acontece é o contrário. E também tem um agravante que, por exemplo, lá os Estados Unidos, eles taxam o produto chinês, sobretaxam, mas quem paga isso é o consumidor americano. No Brasil acontece distinto, porque o nosso imposto sobre o consumo, que é o ICMS, o imposto que mais arrecada no Brasil, o principal imposto da federação e de sobrevivência dos estados, é um imposto cobrado na origem. Desde a época da instituição desse tributo, lá no Código Tributário Nacional de 66, São Paulo, com a sua força política, exigiu que o imposto fosse cobrado na origem, porque as indústrias estavam todas instaladas aqui em São Paulo e tinha-se uma base de arrecadação muito boa por isso. Só que o que acontece? Essa indústria ela remete produtos para todo o Brasil. Uhum. E como cobra na origem, é muito fácil outro estado aliciar essa indústria para mudar seu endereço de São Paulo
para Minas Gerais, por exemplo, ali Resende é pertinho aqui, tem cidades muito perto de São Paulo, que levam essas indústrias e dá benefícios fiscais. E isso deteriora a base de arrecadação dos estados. Acontecendo assim isoladamente é uma coisa. O problema é que é sistêmico. Começa uma competição, um leilão, e um estado dando benefício e tentando tirar a base de outro estado. Então, as finanças estaduais estão deterioradas. Não é à toa que hoje nós temos 7 estados declarado calamidade financeira. O caso mais emblemático é o Rio de Janeiro, que está com a institucionalidade estatal comprometida, não tem atuação do Estado, porque não tem recursos para poder atuar. E a guerra fiscal é uma das consequências dela, uma só, é essa, e a gente pode tratar outras durante o programa. Conseguir esvaziar o cofre, né? Conseguir finalmente esvaziar. Rio de Janeiro tem carnaval, tem petróleo, cara, tem muito dinheiro rolando lá, né? É um estado rico, né? É um estado rico, um dos mais bonito, ricos da federação. Rico. Exatamente. E assim, mas segue Rio de Janeiro, a gente está com Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Goiás, Rio Grande do Norte. Então, por todo o Brasil, em todas as regiões do Brasil, nós temos esse problema e vai chegar a São Paulo, vai chegar aos outros estados todos, porque é um problema sistêmico que todos os estados perdem, é uma guerra de tentar tirar, só que o mercado ele percebe essa fragilidade e usa isso fazendo leilão. Vai para um prefeito, olha o que você me dá para mudar minha cidade, minha empresa para cá. Vai para o governador. E os governadores eles têm pouca flexibilidade, pouca manobra para trazer empregos. Não tem poucos instrumentos, a palavra é, para trazer emprego para a sua região que não seja o benefício fiscal. E como é que faz? Isso aí se resolve com o quê? Com uma reforma tributária? A reforma tributária. Eu vejo que a única forma de se resolver é que o imposto, o ICMS, assim como o ISS ou outros impostos no mundo que são os mais desenvolvidos, que é o IVA, é o imposto sobre o consumo. Então a gente tem um problema na concepção do nosso imposto. Como eu disse lá, nós cobramos na origem. E é muito fácil você pegar e tirar uma indústria de um polo para ir para outro lugar. Mas o imposto, conceitualmente, deveria ser cobrado no consumo. É o imposto sobre o consumo. Quanto mais a gente consome, mais tributa. A tributação é baseada ou na renda, ou no patrimônio, ou no consumo, ou na folha de pagamento. A gente está falando da tributação sobre o consumo. E para mudar isso, a gente precisa que o imposto, em vez de ficar no estado que produz, que fique no estado que consome. Enquanto São Paulo, a empresa paulista vende para um consumidor mineiro, que esse imposto fique para o estado de Minas, porque é o cidadão mineiro que está pagando esse produto, e não o paulista. Então a gente tem uma inversão aqui que gera guerra fiscal. E o que consumir aqui, paga aqui. O consumir paga aqui. Nós temos em São Paulo uma base consumidora muito grande também, ampla. Então, isso para São Paulo é um dos poucos estados que acho que não atrapalha muito. Não atrapalha muito. A gente, no passado, nós tínhamos uma perda grande. Só que hoje, com a guerra fiscal, que já tem uma erosão da base, e muitas empresas já se mudaram para outros estados também, como antes as automobilísticas estavam todas no ABC. Hoje não estão mais. Agora estão no Brasil inteiro. Meu caro Rodrigo, vamos ao intervalo já. Eu converso com o Rodrigo Espada, ele é advogado e engenheiro de produção, formado aqui em São Paulo, nas duas, né? E presidente da Associação dos Agentes Fiscais de Renda do Estado de São Paulo, não é isso? Isso. Eu achei que ele vinha aqui me cobrar alguma coisa, até agora não cobrou nada. Tá tranquilo, vamos deixar ele tranquilo. Vamos ao intervalo, a gente volta já. Ok, eu estou de volta ao programa Mercado Futuro. Entrevisto o Rodrigo Espada, que é formado em Direito e engenheiro de produção. Quase que não pega no tranco. E ele também é presidente da Associação dos Agentes Fiscais de Renda do Estado de São Paulo. Rodrigo, é o seguinte, quando se fala em reforma tributária, vai mexer com a gente, com os comuns, seres mortais comuns? Sim, certamente vai mexer. Vai diminuir o que a gente paga de imposto? Olha, essa é uma questão delicada, porque como você mesmo disse, a gente estava conversando aqui antes da entrevista, a carga tributária no Brasil é 1/3, 33% do que se produz
é a parte do Estado e consome 128 dias de trabalho de todo brasileiro, como você mesmo estava dizendo. Mas a questão da carga não é dada pelo sistema tributário, e sim pelo tamanho do Estado. Quais são os gastos do Estado e quanto que ele precisa para se financiar. Para a gente falar de redução da carga tributária hoje, que a União tem déficit fiscal, e a gente sabe, a reforma da Previdência mostra isso toda hora nos noticiários. E os estados também estão em calamidade, os municípios também estão em dificuldade, a gente não tem espaço hoje fiscal para uma redução da carga. Mas existe sim grandes possibilidades de benefício para toda a população. Haja vista que o custo do sistema tributário não é dado só pela carga, e sim por uma série de outras obrigações, como obrigações acessórias que a gente chama, que isso pode ser reduzido em muito. O Brasil é o país, e não é o Rodrigo que está dizendo, é o Banco Mundial e os maiores institutos de pesquisa do mundo, é o país com o sistema tributário mais complexo do mundo. A maior quantidade de impostos. Só sobre o consumo, nós temos nessa proposta de reforma tributária, que é a emenda constitucional 45, de autoria do Baleia Rossi, deputado aqui do estado de São Paulo, da região de Ribeirão Preto, reduz de 5 impostos sobre o consumo, que é o ICMS estadual, o ISS municipal, IPI federal, PIS e COFINS federal, para um único imposto, que é o IBS, Imposto sobre Bens e Serviços. Isso facilita em muitas obrigações. Quer dizer, você vai continuar pagando, mas paga só um, é isso? Paga um, mas o que acontece? Para pagar cada um desses tributos, há um custo enorme de contadores, de obrigações. Para você ter uma ideia, hoje os entes não conseguiram nem fazer um cadastro único. Hoje tem inscrição estadual, inscrição municipal e CNPJ federal. Se tiver um único tributo, a gente pode unir uma única base. Para os empresários, isso reduz muito. Se você for em qualquer departamento contábil, fiscal de uma empresa, hoje é grande. Advogados tributários são muitos. Empresas de consultoria para tentar estudar como é que se pagaria, como é que reduz esses custos, gera um custo muito alto. Se a gente tiver um sistema simples, tem 2 ganhos. Um, que reduz custo, não é um jogo de soma zero. Mesmo mantendo a mesma carga, a gente consegue reduzir o custo das empresas e pagar menos. E o outro é que dá mais transparência para a população, que eu acho que todo mundo está desejando hoje. A sociedade clama por transparência. Hoje a gente não sabe quanto a gente paga, porque são infinitas regras, infinitos impostos incididos sobre a mesma mercadoria, e é impossível calcular qual é a nossa carga, quanto a gente paga em cada produto e quanto que a gente tem de devolução de serviço prestado por essa carga tributária que a gente paga. Não tem transparência nenhuma. Não tem transparência. Há um certo tempo teve um pessoal aqui fizeram uma banquinha aí na praça. Eu não sabia disso. A gente paga imposto sobre arroz, imposto sobre feijão, sobre cigarro, óbvio que paga quase 100%, mas sobre todos os alimentos. Eu não conheço nenhum país do mundo que cobra imposto por alimento. Aqui na América do Sul deve ter, mas Europa, Estados Unidos, você não cobra imposto sobre alimento, cara, sobre alimento básico. Os da cesta básica, eles têm uma redução grande. Eu acho, né? Ou até isenção. Em cima do que você falou ali, eu acho que o Estado e o município que cortem seus custos, né, cara? A gente tem que ter uma reforma administrativa, eu acho que vai ser discutido isso no futuro, mas aí é uma discussão política. Que Estado queremos, né? Porque ao mesmo tempo que a população clama por reduzir o tamanho do Estado, reduzir o custo, ela também clama por mais segurança, mais saúde, mais educação. E quem dá isso para a maioria da população é o Estado. Eu clamo por mais eficiência. Eu acho que o Estado tem muito espaço para melhorar a eficiência e reduzir a corrupção. Pois daí é uma questão basilar, principiológica, que a gente não deveria nem discutir, mas no Brasil é um problema grave ainda. Quer dizer, se eu entendi mais ou menos bem, a reforma tributária, no que diz respeito ao nosso desembolso, não vai alterar se ser empresário. Mas pessoa física, você vai pagar imposto do mesmo jeito que você pagava. Vai pagar, mas eu posso te dizer, Reche, assim, com toda tranquilidade, que o que vai mudar é que vai aumentar a competitividade das empresas. Hoje, as empresas brasileiras, elas não são competitivas, porque a gente tem um sistema tributário disfuncional, complexo, anacrônico, e derruba a nossa competitividade. Por essa questão da guerra fiscal que a gente estava discutindo, como tem estados que dão
benefício fiscal, renúncia fiscal para várias empresas, as empresas não se alocam no ponto ótimo de produção. Os empresários deveriam ver aonde que está o mercado consumidor, onde está a matéria-prima, onde tem mão de obra qualificada, onde tem infraestrutura, investir lá, e cada estado trazer as empresas com vocação. Então o Nordeste tem uma vocação enorme para o turismo e cada um tem a sua vocação. Isso faria o Brasil crescer. O que acontece é que cada estado dá benefício normalmente para as empresas que não têm vocação para estar lá. E o que a gente tem são custos que são agregados ao produto, como custos de transporte. Às vezes uma empresa está lá na Zona Franca de Manaus, está lá na Manaus, e aí para o produto chegar lá, a matéria-prima tem um custo, e para voltar para São Paulo tem um custo que se agrega na matéria-prima, no produto, e quando a gente vai exportar esse produto, esse custo está no produto e a gente perde competitividade internacional. O que acontece é que o nosso sistema tributário gera alegria de chineses, coreanos, paraguaios agora e todo mundo, exceto do Brasil. Então o que vai acontecer é diminuir custo para o Brasil e até o poder de compra do brasileiro pode melhorar na medida que o Brasil ganha competitividade. Você me deu uma ideia aqui incrível. Por exemplo, tem fábrica de motocicleta em Manaus. Quer dizer, eles têm um gasto enorme para levar a peça para montar a moto lá e depois outra viagem para trazer para cá. É isso. Isso é um exemplo. Fora a TV e o diabo, né? É. Olha, um exemplo claro. No ano passado, o Brasil parou por conta da greve dos caminhoneiros. Uma categoria profissional em greve para o Brasil, porque a gente tem caminhões circulando no Brasil inteiro e não é por necessidade de logística, é por conta de caminhões circulando para trazer produto para cá e para lá, matéria-prima, porque as empresas não estão alocadas no seu ponto ótimo de eficiência. Em polos de vocação. Vamos para o intervalo? É o segundo já. Gente, eu converso com o Rodrigo Espada, presidente da Associação dos Agentes Fiscais de Renda no estado de São Paulo, vice-presidente da federação, formado em Direito e engenheiro de produção. Falando aí desse embrulho, né, reforma fiscal, tributária, administrativa, tem que fazer a política também, né? Vocês vão dar risada. Não, deixa para depois eu falo. Vamos ao intervalo e volto já. Bom, nós estamos de volta ao programa Mercado Futuro. Eu estava falando bobagem aqui para variar. Eu entrevisto o Rodrigo Espada, presidente da AFRESP. Pronto, eu não vou falar uma associação, tá, AFRESP. E vice-presidente da FEFRESP. Febrafit. Febrafit, não Muito bem. parecido. Falando dessas questões. O Brasil, o Nelson Rodrigues, uma vez disse o seguinte, escreveu, acho que isso, que o nosso subdesenvolvimento não é uma coisa improvisada. Há 500 anos que a gente vem melhorando. O Brasil é um país, você que é um homem do meio fiscal, o Brasil é um país que precisa fazer praticamente tudo, né, cara? Tem muita coisa por fazer. E eu concordo com o Nelson Rodrigues. Quando eu digo tudo, é o básico, né? Quer dizer, é ter um imposto razoável, é ter mais estrada de ferro e não rodovia. Você concorda comigo ou eu estou muito doido hoje? Concordo perfeitamente com o Nelson Rodrigues também. O nosso subdesenvolvimento não é ao acaso. Nós fazemos muito esforço para consegui-lo. Porque muito treinamento. Muito né? treinamento. Não é coisa para amador, não. A gente faz um trabalho... O Brasil é só para profissionais. Eu tive recentemente numa conferência internacional do CIAT, que é o Centro Interamericano de Administrações Tributárias. Congrega mais de 60 países do mundo, os principais, China, Estados Unidos, Canadá, muitos da União Europeia. Foi em Cuba, foi em Havana. E quando a gente conversa lá, a gente vê a troca de experiência entre os países, a gente vê que a gente tem muito para fazer. Porque a gente discute ainda questões principiológicas, né? A nossa Constituição, ela é várias vezes molestada, né? Ela não é desrespeitada, enquanto que em outros países sérios, isso não acontece, a gente sabe. Então, questões principiológicas, todo mundo tem que pagar imposto. Isso a gente ainda fica lutando aqui. E países, quando a gente fala isso, o problema do Brasil é que tem muitos privilégios fiscais, renúncias. Tem camadas da população que não pagam. Eles se assustam, mas vocês discutem isso lá ainda? Vocês ainda estão discutindo questões
básicas, Não é uma coisa que não é isonômico, não é neutro. Então, essa reforma tributária ela está vindo para trazer princípios básicos, importantes, que qualquer manual de direito ou de tributário você abre e vê que as características boas do imposto é que ele seja neutro, seja simples, seja transparente. Isso está na academia, mas não consegue fazer no Brasil por interesses diversos. O sistema tributário é uma própria divisão de poderes na sociedade. Quando antigamente um Estado, Roma, conquistava, por exemplo, um novo país, a primeira coisa que eles queriam saber era como era o sistema tributário. Quem pagava e para onde ia o recurso, porque isso revelava a própria distribuição de poder da sociedade. É verdade, eu li um livro sobre Roma e é isso mesmo. A primeira coisa que interessava é quem paga, para onde vai. Porque aí você sabe qual é a escala de poder, né? De poder. Quem são os privilegiados? É isso. No Brasil até, você é agente fiscal, né? No Brasil tem até uma casta que não quer ser investigada fiscalmente, né? É verdade. A gente está com essa questão republicana para tratar. Como disse um colega meu jornalista, falou assim, só negue à vontade, vocês podem e tal, né? Nós não podemos. Ele também não pode. Essa reforma tributária, estou ouvindo dizer que ela vai ser muito mais complexa que a Previdência. A Previdência já foi aprovada em primeiro turno. Essa aqui tem 5 propostas, né? Tem a do Baleia, mas tem outras, né? Isso, tem... E o governo ainda não entregou nenhuma, né? Perfeito, é isso mesmo. Olha, o que a gente tem hoje mesmo na mesa, tem muitas propostas, mas o que está na mesa é a proposta do Baleia, que é a emenda constitucional 45, que quem está capitaneando é a Câmara dos Deputados. A do Baleia é do Roberto Api? É do API, exatamente. Essa é que está mais sendo discutida e que está na frente. Ela está na frente nessa corrida, porque é uma proposta realmente muito boa. Depois, o Senado agora, com o presidente do Senado, eles fizeram uma proposta, 65 senadores assinaram, que é a antiga proposta do deputado Luiz Carlos Rauli, que é um deputado do Paraná, não foi reeleito, mas ele é muito bom. Ele foi secretário da Fazenda no Paraná e o Davi Alcolumbre reeditou essa emenda. Tem uma proposta que nós somos contra, que é do Brasil, Movimento Brasil 2000, alguma coisa assim, um instituto, que são alguns empresários que se juntaram para fazer uma nova CPMF, um imposto sobre movimentações financeiras, uma alíquota alta, ao nosso ver, 2,5% eles falam, e é um imposto muito perverso. Ele é regressivo, ele derruba a competitividade do Brasil, ele é acumulativo, ele cobra sobre várias etapas da mesma cadeia, o dinheiro vai circulando, vai cobrando várias vezes o mesmo dinheiro que está circulando. E então tem essas daí, e o governo federal fala que vai mandar uma, o Marco Sintra diz, mas eles ainda não definiram, a gente não tem nada para... Eu queria te fazer uma pergunta que eu li no jornal, no Valor, essa tal da CPMF nova aí, que tem outro nome, seria o seguinte, todo mundo pagaria, né? Por exemplo, o exemplo que eles deram no jornal é o seguinte, uma conta era 0,6%, não é isso? Isso? Só não pode chegar a 2,5% essa alíquota para substituir todos os impostos. Então, aí diz assim, você ia no restaurante, a ideia é deles, isso do governo federal, R$100 a conta. Você pagava com 6 centavos, é isso? Não, seria 60 centavos se fosse 0,6. Centavos. E você paga a conta com 60 centavos, é isso? Isso. E o dono do restaurante outros 60. Eu tive um ataque de riso, porque você acha que o dono do restaurante não vai empurrar essa alíquota para o cliente do restaurante? Claro que vai. A tributação, ela sempre acaba recaindo no consumidor final. Sempre. É o final que paga. Aumenta o preço e repassa. Claro. E eles estão falando de 2,5%. Então, para você ter 2,5% é muito alto. muita coisa. Ele vai incentivar a informalidade, vai acontecer como acontecia antigamente, de transações em dinheiro ou cheque sem ser nominal, que fica passando cheque, ao invés de a gente ter um sistema formal que é o desejado. Bom, a moralização desse país, você sabe disso melhor do que eu, foi ter acabado o cheque sem importador, né? Exatamente. Então, assim... Foi uma grande moralização. Ninguém percebeu muito, mas foi. É um retrocesso. Temos 1 minuto. Vou deixar com você a palavra. Então, tá bom. Olha, ao nosso ver,
A reforma tributária, ela realmente é necessária. É a única capaz de retomar o crescimento desse país. Hoje em dia, o país está travado. Ninguém investe porque não tem segurança jurídica. Quem vai investir não sabe quanto tem que pagar, não consegue fazer o cálculo do seu custo e ainda tem, muitas vezes, autos de infração, discussão jurídica, e isso vai levando a uma litigiosidade e um custo elevado. O que o empresário quer é segurança jurídica. Ele quer uma garantia do seu retorno do investimento, do seu capital investido. E isso a gente não tem no Brasil. Então, assim, eu sei que a reforma previdenciária está aí, mas nós temos plena convicção que a reforma previdenciária só cuida de um lado do problema, que é o lado da despesa. E a reforma tributária, ela pode melhorar a receita sem aumentar a carga tributária e fazer o PIB crescer. Eu acho que é isso que estamos aqui na Bovespa, o canal do Boi também e outros. Eu sei que é isso que todo o Brasil precisa e é o que quer. Muito obrigado. Eu conversei com o Rodrigo Espada, presidente da Associação dos Agentes Fiscais de Renda do Estado de São Paulo. Muito obrigado, Rodrigo. Obrigado você. Obrigado você. Vai lá na internet para acompanhar o programa. E eu volto de segunda a sexta todo dia, vocês sabem. Até o próximo.